Olá! E aí, gente? Boa noite, boa noite, boa noite. Vou esperar o Instagram avisar vocês. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a nossa leitura da semana. Nessa semana eu desafiei vocês a fazerem leitura, né? Uma coisa boa que eu vi que muita gente aceitou. Me ajuda a avisar, gente, pro pessoal que a gente tá na live. Envia aí o aviãozinho. Boa noite, Aline. Envia os aviãozinhos aí pro povo. Que o alcance caiu. Porque eu não tô mais falando do Bolsonaro, tô falando de outra coisa. O povo quer ouvir sobre o Bolsonaro, né, gente? Todo mundo sem entender nada da vida, mas quer saber do Bolsonaro. Então, boa noite, Jéssica. Então, gente, é o seguinte, durante a semana, agora na sexta-feira, imaginei assim, gente, tava preparando um material já para as minhas aulas de 2021, falei, cara, que tal se essa galera da internet lesse, né, Macbeth? Alguns já leram, outros não, né? A gente nunca sabe. E aí eu falei, no sábado, gente, vamos ler. Foi quando eu terminei meu material, né? Terminei minha aula. Uma das aulas que eu vou dar sobre tragédia para os meus adolescentes. Eu vou falar óbvio, de Shakespeare, né? E vocês leram? Coloca aí pra mim quem que leu. Boa noite, Gui. Vitor Dominici na live. Quem leu, gente, a peça? Bom, a gente vai começar a conversar sobre ela, né? Porque não basta ler. Eu tenho certeza que para alguns de vocês não foi uma leitura fácil, né? Eu até falava sobre isso nos stories. Shakespeare foi escrito, gente, no inglês medieval, né? No século XVII, iniciozinho do século XVII. Macbeth foi produzida entre 1603 e 1607. Estima-se, né? Porque Shakespeare é um dos autores mais difíceis em relação à certeza, em relação a né, cravar uma data. Vamos lembrar que a gente está falando do período medieval, um período aí bem antigo, né? E essa peça é uma das mais curtas, tá? É a tragédia talvez mais curta dele. E ela é classificada como uma tragédia, né? A gente sabe que Shakespeare escreveu comédia e escreveu tragédia. Eu prefiro as tragédias, né? Apesar de gostar também das comédias. Vai haver um outro momento para ler as comédias. Mas, gente, assim, a gente precisa conversar sobre Macbeth, porque eu recebi muito direct de gente falando assim, eu não consigo compreender as falas. E eu parei para pensar, será que essa não compreensão das falas advém do fato de a gente ter um inglês arcaico que foi traduzido várias vezes? Ele foi traduzido... Gente, imagina aí quantas vezes o Shakespeare foi traduzido, né? Quantas versões de Macbeth a gente tem? Tati Abreu na área. Então, sim, eu acho que uma das dificuldades, eu falava isso para algumas pessoas, é de fato a tradução. Algumas traduções não são traduções pro português atual, vou colocar assim, né? Então, o uso de mesóclises, o uso de ênclises, o uso de algumas palavras que inclusive já caíram em desuso ou que são consideradas arcaicas na língua portuguesa. Isso tudo dificulta, sim, a leitura. Então, por isso que eu disse nos stories, se vocês estão achando que a leitura tá difícil por causa da linguagem, ou seja, ao ler a peça, o que é a dificuldade de vocês? As palavras. Bom, isso aí é fácil de resolver. Num primeiro momento, você ainda não treinado, né, para ler Shakespeare, você pode procurar outra versão. Tem muita coisa de Shakespeare no domínio público. Então, você pode caçar uma outra tradução e fazer a leitura do mesmo jeito na outra tradução. A tradução que eu tava postando é uma tradução muito gostosa, é uma tradução que eu tenho online, que eu tenho o PDF, né? E é maravilhosa, é uma tradução bem acessível. Outras não são mesmo, né? Vamos reconhecer que essa barreira linguística é um fato e eu acho que
é preciso que vocês tomem posição em relação a isso, né? Porque vai chegar um momento em que não vai haver tantas opções, não vão haver tantas opções de tradução quanto há para Shakespeare, né? E aí você vai ser forçado a ler com dicionário. Esse é um hábito de quem tem problema com vocabulário. E sabe o que eu acho? Eu acho que muitos brasileiros são soberbos de não se render à leitura com dicionário. Burrice, né? Burrice porque quem perde é só você. Então, da próxima vez, se tiver dificuldade, dicionáriozinho do lado. Pode ser um dicionário online, pode ser um dicionário de papel. Aprenda a ler com dicionário, porque você não é o rei das palavras, tá? Então, vamos lá. Então, gente, eu fiz 3 perguntas pra vocês, pra gente fixar a leitura. Depois de ler, é importante refletir sobre o que se leu. Porque o que você leu não é sobre Macbeth, não é sobre Lady Macbeth, não é sobre Macduff, não é sobre nenhum daqueles personagens. O que você leu nessa tragédia é sobre nossa miséria humana. O que você leu nessa tragédia é sobre eu e você, né? O que você leu nessa tragédia é sobre a nossa inclinação terrena pro mal. E Macbeth derruba a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Eu acho importante começar dizendo, eu perguntei pra vocês, se você pudesse definir a peça Macbeth com uma palavra, você conseguiria? Você conseguiria, com uma palavra, descrever, resumir, sintetizar? Se alguém que nunca leu a tragédia Macbeth perguntasse, fulano, sobre o que é essa tragédia? Sem contar o enredo, sem contar uma história de um rei, não. Com uma palavra. Isso é uma coisa importante, isso é uma dica que eu vou dar aqui pra vocês. Mesmo sendo ficção, toda obra tem temática. Toda tragédia tem temática. Toda comédia tem temática. Tudo tem temática. A gente tem a falsa mania de achar que só a não ficção tem temática. Então, eu vou ler um livro sobre feminismo, vou ler um livro sobre racismo, vou ler um livro... Não. Na ficção, sobretudo se é uma ficção clássica, nós temos uma temática central também. É óbvio que... imagina a temática central como um polvo que tem várias subdivisões, vários bracinhos, né? Mas existe um centro para essa tragédia. E se eu pudesse descrever, resumir, compilar, sintetizar sobre o que Shakespeare escreveu em Macbeth, eu diria, ele escreveu sobre desejo. Ele escreveu sobre desejo, tá? Se a gente fizer um compilado até psicológico da trama, a gente vai ver que todas as ações, sobretudo dos protagonistas e sobretudo as ações que desembocam no clímax, né, que geram um conflito intrinsecamente a obra, é o desejo. O que o homem deseja, gente? O que a gente é capaz de fazer quando a gente deseja? O que a gente é capaz de não fazer quando a gente deseja? O que a gente é capaz de matar quando a gente deseja? Que força é essa que é capaz de dominar a mente humana e tirar do homem a razão? Então, Macbeth, antes de ser sobre tirania, como muitos dizem, antes de ser sobre livre-arbítrio, como muitos dizem, Macbeth é sobre o desejo. E existem alguns componentes muito importantes, e aí entra uma das perguntas que eu fiz a vocês nos stories, tá? Vocês veem que no início da história, Macbeth tá de boa, ele vem de boa, ele tá aparentemente feliz porque ele vence uma batalha, ele tá muito tranquilo, muito numa nice. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho de Macbeth. Na verdade, havia 3, né? De início 3. 3 pedras no caminho de Macbeth. Quais sejam? As 3 bruxas. Então, eu acho fantástico a gente imaginar. Eu fiz uma pergunta, né, pra vocês. Qual é o papel, qual é a função das bruxas, né? Macbeth tá vivendo a vidinha dele.
Ele tá vivendo de boa, ele tá chegando numa batalha, ele tá querendo voltar pra casa, pra mulher que ele ama. Sim, ele ama aquela louca. E de repente, no meio do caminho, 3 bruxas interceptam Macbeth. Ou seja, ele tava quieto. Ele tava quieto na dele. As 3 bruxas chegam e começam a profetizar. E aí entra uma coisa muito importante, que eu acho de fundamental compreensão pra gente prosseguir. A gente tá falando de Shakespeare, né? Shakespeare, naquele momento, vinha do reinado, né, de Elizabeth, que era protestante, chegando ao reinado de Jaime I. Bem-vindo, Marcos. Ele estava no reinado de Jaime I. Jaime I era patrono dele, tá? O próprio rei, naquele momento, estava patrocinando, vamos dizer assim, estava patrocinando aquilo tudo. Ou seja, era de interesse do monarca que a história fosse uma história interessante. Então, a gente tá falando de Shakespeare, que apesar de não se ter, de fato, uma compreensão acertada, se era católico, se era protestante, uns dizem que ele era católico, outros dizem que ele era protestante, ele viveu nesse momento de conflito na Inglaterra, porque ele, teoricamente, nunca saiu. Saudações de Portugal. Ele nunca saiu da Inglaterra, gente. Isso é o que dizem os historiadores. A maioria dos biógrafos e historiadores dizem que Shakespeare foi capaz de escrever tudo aquilo que ele escreveu. E ele nunca foi à Itália, ele nunca foi à Veneza, ele nunca foi à Dinamarca. A gente não sabe, porque não tem registro para provar. Então ele tá vivendo nesse momento de conflito religioso de um país que, na verdade, é um reino, porque é o Reino Unido. Aí você tem Irlanda, você tem Escócia, né? País de Gales, a Inglaterra. Eles estão divididos entre católicos e protestantes. E há, de tempos em tempos, uma guerra, uma perseguição. Então, é nesse cenário que ele vive. Pois bem, ele coloca bruxa no meio do caminho de Macbeth. 3, não bastava uma, não. 3 bruxas. Vocês sabem... Eu queria fazer uma análise que não é uma análise de ninguém, é minha, tá? Minha compreensão, e aí por isso eu achei importante fazer essa live com vocês para dar um feedback. O número 3 é a Trindade, tá? Presta atenção aqui, pega o negócio. Ele coloca 3 bruxas. Se ele colocasse uma bruxa, seria suficiente? Uma bruxa naquele enredo ali, pra profetizar tudo aquilo, seria suficiente? Pra mudar, né? Pra mudar o caminho de Macbeth? Seria. Uma bruxa bastaria, tá? Uma bruxa. Mas há 3 bruxas. Ali a gente tem uma simbologia com esse número 3. Ai, Lorena, que papo é esse? Claro, gente, muita gente faz análise e não vê isso. Eu vi. Por que 3 e não 2? Por que 3 e não uma? 3 bruxas cruzam o caminho de Macbeth. E aí, gente, essas 3 bruxas começam a profetizar pra ele. Profetizar. É literalmente isso. Porque tem gente que fala assim, ah, mas a bruxa profetizar... Profecia, o profeta é uma coisa cristã. Gente, preste atenção, tô falando do ofício de prever o futuro, de determinar os acontecimentos do futuro. Elas começam a profetizar de ofício para eles. E aí, gente, a uma certa altura, quando as bruxas dizem para ele que ele vai ser o rei, até aquele momento ele era uma espécie de conde, assim, uma espécie de alta hierarquia ali, de conde, e ele diz, mas eu? Como assim? Porque, vamos lá, direito divino dos reis, aí a gente tem um pouquinho de teoria. O rei, para ser rei, qual é a condição, na verdade até hoje, né? O rei é um ser iluminado por Deus, os poderes do rei vêm diretamente de Deus para ele governar na terra, e esses poderes são passados pela linhagem desse rei, ou seja, para ser rei eu precisava ser filho de um rei, ter sido príncipe e virar rei quando meu pai morria. Não é assim? Macbeth acha aquilo muito estranho. Ele diz, como que eu vou ser rei, gente? Não tem condição de eu ser rei agora, aqui, desse jeito. Mas, gente, há um componente interessante que guia toda a narrativa ali. Havia o desejo no coração de Macbeth. E eu posso provar. Eu posso provar. A gente vai lá, quem tiver com o livro na mão aí, muitos teóricos dizem
que foram as bruxas que criaram um desejo no coração de Macbeth. Foram as bruxas que plantaram no coração dele esse desejo de suplantar o rei. Boa noite, Rafa. Mas não foi. Elas só ativaram um desejo que já era cobiçoso no coração dele. Lá na página 21, eu não sei na tua qual vai ser. Na minha página 21, a gente tem o diálogo da Lady Macbeth com ele. Quando eles começam a brigar, que ele chega em casa e vai contar pra ela o que ele ouviu das bruxas e tal. E nela também já viu o desejo de ser rainha, óbvio. Gente, quem que não quer ser rei, quem que não quer ser rainha? É tipo assim, quem não quer ser presidente do Brasil ou não quer ser primeira dama? Raramente você vai encontrar uma pessoa que diz, não quero. É poder, né? Então a gente tá mexendo aí com um desejo mais aguçador do homem, que é o poder, né? O poder de governar outros homens, né? Então, na página 21, a Lady Macbeth esculhamba o Macbeth, porque ele chega pra ela e conta a história, que as bruxas falaram que ele vai ser rei, e em vez de a Lady Macbeth reagir, tipo ele reagiu, incredulamente, nossa, como que tu vai ser rei? Tu não tem pai rei, como que tu vai ser rei? Ela pega a profecia e diz, é isso mesmo, tu vai ser rei e eu vou ser rainha. Aqui a gente percebe que o desejo existia no coração do Macbeth, mas era maior no da Lady Macbeth. Quem primeiro se anima, se ouriça, se atiça, se fica doida, fogo no rabo, é a Lady Macbeth. Ela fica louca, ela compra a ideia de uma forma que nenhuma mulher no mundo alcançaria esse entusiasmo de Lady Macbeth. Pois bem, na página 21, eles têm um diálogo que ela esculhamba ele, né? E ela diz assim: estava bêbada daquela esperança de que te revestias? Esperança. Ora, gente, o marido sabe o que a mulher sonha. A mulher sabe o que o marido sonha, não sabe? A gente conta os nossos planos, nossos sonhos. Então ela tá dizendo assim: estava bêbada daquela esperança de que te travestias? Tipo assim, e aquela esperança que tu já tinha falado pra mim que tu tinha? De um dia, quem sabe, por algum milagre virar rei. Caiu no sono a tal? E agora ela se acorda tão pálida e verdorenga pra examinar o que antes fez com tanta liberdade. Tipo assim, antes tu queria tanto isso. Agora que as bruxas chegam pra ti e falam que tu vai ser o rei, tu amarelou? E ela segue. Deste momento em diante, calculo que esteja igualmente doentio o teu amor. Tu não me ama. Tu não me ama, Macbeth. Porque se tu me amasse, tu iria aceitar esse destino e me fazer rainha. Ó a chantagem. Ela diz assim: tens medo de ser na própria ação e no valor o mesmo que és no teu desejo? Então, qual é o argumento que eu tenho para comprovar que as bruxas ativam um desejo que já existia em Macbeth? Esta fala de Lady Macbeth. A mulher do cara tá dizendo: tu queria sim ser rei, deixa de ser hipócrita. Ou seja, quando ela se anima, porque quando ele conta a história tipo o marido chega em casa contando a história que aconteceu no dia dele. Aconteceu não sei o que, ele chega, vai jantar, vai não sei o que, conversa. Lady Macbeth ficou louca com aquela história. Por quê? Claro, também já viu o desejo no coração dela, né? Com certeza. Quem não quer ser rainha da Escócia? E, assim, o que é interessante, gente, é que no primeiro momento, em vez de eles pensarem assim, nossa, como é que a gente vai fazer? Será que o rei vai te fazer sucessor? Será que o rei vai assinar algum documento e vai deixar o trono pra ti? Não. Aí entra um segundo elemento, que é a maldade do coração humano. Bom, pra Macbeth ser rei, dentro daquela ordem que a gente tinha posta ali, o rei tinha que morrer, né? Não dá pra eu substituir alguém com esse alguém vivo no trono, não é isso? Pra o vice-presidente assumir a presidência, ou o presidente morre, ele fica doente que não possa governar, não é assim? Então, pronto. E aí eles pensam, o rei tem que morrer. Mas esse rei não tá parecendo que vai morrer agora. Então, gente, presta atenção. Macbeth é sobre desejo. Eles desejaram o que as bruxas, as 3 bruxas, disseram para Macbeth. Isso me lembra muito Eva, porque Eva desejou provar o que a serpente vendeu. Essa história de desejar o que me é dito, desejar o que me é falado, isso é antigo, né, gente? Shakespeare não inventou isso.
Ele não inventou isso, claro, como leitor da Bíblia que era, essa raiz da cobiça no coração de Macbeth e da Lady Macbeth nasce da palavra proferida pelo diabo. Que no caso da peça, com uma concepção cristã da época, eram as bruxas. Então, se a gente pudesse resumir em uma palavra o que é, sobre o que é, se alguém um dia te perguntar sobre o que fala Macbeth, sobre o desejo do coração do homem. Esse desejo é uma força que dá uma coragem, que dá uma intrepidez, que o cara faz desgraças, misérias, sem nem ver. E uma coisa interessante, assim, é que naquele momento, quando as bruxas profetizam para Macbeth, a gente pode pensar, ué, Lorena, mas Macbeth era, sei lá, cristão? Macbeth era católico? Não há uma referência clara a isso. Ele chega a falar de Deus, mas certamente não eram, não. Porque a Lady Macbeth, mais na frente, né, depois que eles topam montar um plano para ver como é que eles vão acabar com o rei Duncan, a Lady Macbeth invoca o diabo, né? A Lorena não, mas ela fala com Deus. Presta atenção. Ela tá sabendo que quem deu a profecia para Macbeth foram 3 bruxas. Vamos lembrar o que aconteceu com as bruxas na Idade Média? As bruxas na Idade Média eram criaturas diabólicas, sim ou não? Bruxa não era um elemento católico nem protestante, gente. Bruxa era a representação de Satanás para o homem da Idade Média, sim ou não? Então, Macbeth e Lady Macbeth receberam do diabo, simbolicamente falando, as bruxas eram o diabo. Eles recebem do diabo uma profecia. A profecia não veio de um anjo. E eles sabiam disso. Desde o começo, eles estavam cientes de que não era de Deus. Não, mas como assim, Lore? Não era de Deus. Gente, na Idade Média, a bruxa era perseguida. Quando não era morta, ela tinha que mudar de cidade, se disfarçar. Bruxaria era um crime gravíssimo. Sobretudo naquela Escócia. Então, eles estavam sabendo que aquela profecia não vinha de Deus, era do diabo para ele. E ele aceitou. Ela aceitou também. Ela não estava feliz. Ele não ficou feliz, eles não traçaram um plano. Sabendo que a profecia que eles estavam, né, na qual eles estavam se baseando era a profecia do diabo. Então eles não eram católicos, eles não eram protestantes. Também não eram pagãos, né? Pagãos. Não eram. Mas, aí Lorena, mas então o que eles eram? Bom, a gente tem uma cena que é fortíssima, eu acho fortíssima, da Lady Macbeth, quando ela invoca o diabo para ela ter coragem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela invoca o diabo, entendeu? Peraí, gente. Ela diz, ela inclusive pede, no original, tem uma frase interessante. A Lady Macbeth, quando ela tá falando que ela tá invocando, né, os poderes, os espíritos, ela diz assim: venham, se apossem do meu corpo. E tem na tradução do original do inglês, né, moderno, ela diz assim: unsex me. O que é o unsex me? Tira o meu sexo, me despoja da minha feminilidade, me despoja da minha bondade, me despoja da minha fragilidade, me despoja da minha hospitalidade, me despoja de tudo que é feminino, porque o feminino na Idade Média é santo. Em alguns momentos a gente vê que a mulher é símbolo de pureza, ou deve ser símbolo de pureza. A gente vê isso na arte, a gente vê isso na literatura, na religião. Né? A mulher, apesar de ser a causadora do pecado original, mas para as artes, tanto é que toda a representação bela desse período da Idade Média, o corpo feminino, a mulher, os traços femininos aparecem. Aí ela diz: unsex me. Eu preciso ter força para fazer o que eu preciso fazer para meu marido ser o rei e eu ser a rainha. Então eu preciso que você me coloque sem sexo. Marcos. A ideologia de gênero eu não diria, porque é um conceito bem novo, né? A ideologia de gênero vem aí já no século passado. Mas
É uma fala que pro século XVII, imagina isso sendo encenado numa Inglaterra ou numa Escócia do século XVII, a mulher dizendo que na verdade não era mulher, eram homens vestidos de mulheres, né? Porque não tinha mulher no teatro. Ela diz, vem e me tira o gênero. Me desfaz como mulher para eu ter coragem de matar esse desgraçado. Aí, é óbvio que há muitos trechos que uma feminista clássica vai considerar misóginos, né? Muitos. Mas há muitos trechos em que Lady Macbeth se mostra, então, machista. Porque na peça fica muito claro o que é comportamento de homem, o que é característico de homem e o que é característico de mulher. Tanto é que Lady Macbeth chega a provocar o marido. Chama ele de frouxo. Tu é frouxo, é? Tu não é homem, não? E aí tem uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês percebem quando vocês vão lendo, né? Pra psicologia moderna, sobretudo depois de Freud, essa compreensão de que o desejo é o que me move, tanto é que existe um livro, Libido Dominandi, né? Ou seja, a libido é o poder que domina o homem. Esse desejo é o sexual. No caso aqui de Macbeth, não era o desejo sexual, era o poder, era o desejo de governar, era o desejo de mandar, era o desejo de reinar. Ele tinha um desejo muito pareado com o desejo do diabo, né? Porque o desejo do diabo era reinar como Deus reinava. E Macbeth tinha o desejo de reinar como o rei original, o rei ungido, reinava. Percebe que a semente maligna que está representada nas três bruxas também está representada em toda a construção do personagem, do protagonista. O protagonista é diabólico, ponto, é isso. Ele é diabólico, ele tem traços diabólicos claros. Não são traços só de psicopatia, de sociopatia, não. São traços diabólicos, simbolicamente falando, né? Então, em muitos momentos, a Lady Macbeth, ela vem dizer pra ele, cara, tu não quer ser rei. Tu tem que dar vazão no teu desejo. Então, na psicologia moderna, isso é uma coisa que foi representada, gente, 4 séculos atrás. Mas se a gente for fazer uma leitura psicológica, a gente vai ver que esse apelo para satisfação dos nossos desejos, custe o que custar, doa quem doer, morra quem morrer, isso é diabólico. Em muitos momentos da peça, a gente vê a Lady Macbeth apelando pro desejo do marido, porque ele não tem coragem. Nas primeiras linhas, quando eles começam a traçar um plano, ele não tem coragem. Ele não tá acreditando que ele vai fazer aquilo. Embora ele seja um cara desgraçado, embora ele seja mau, mas ele não tá acreditando, porque ele não tinha coragem mesmo. O grande combustível do Macbeth é a Lady Macbeth. Por isso que eu sempre costumo dizer, perguntei isso pra vocês, quais são as diferenças da Lady Macbeth pro Macbeth? Eles são opostos perfeitos. Ele é o temor que ela não tem, ele é a prudência que ela não tem no primeiro momento, tá? Tô falando do primeiro momento, eu tô aqui nos primeiros atos. No primeiro momento, ele é a prudência que ela não tem, ele é o medo que ela não tem, ele é o temor que ela não tem. E ela é a ousadia que ele não tem, ela é a ambição que ele não tem, ela é a coragem que ele não tem. Isso fica claro pra gente nos 2 primeiros atos. Até eles cometerem o crime, ela é a gasolina desse carro. E aí é interessante a gente pensar que quando a gente imagina o papel feminino na Idade... Vamos pensar, gente, essa peça foi escrita e encenada na Idade Média. Na Idade Média, a mulher não tinha uma... Eu tô falando da mulher em geral, tá? Porque houve muitas intelectuais na Idade Média, as mulheres pobres na Idade Média trabalhavam. Mas assim, eu tô falando de mulher nobre, eu tô falando de mulher de conde, mulher de duque, mulher de arqueduque, né? Mulher de gente da alta sociedade. Eram bibelôs. Lady Macbeth não tem ela não tem esse perfil de mulher bibelô, de mulher decorativa. A Lady Macbeth é a cabeça pensante do casal. Isso, para uma Idade Média que assistia aquela peça, era ousado. Era ousado a gente pensar num cara que, pra virar rei, precisava da mulher, pra matar o rei, pra ele ser rei. Ou seja, ele dependia da mulher.
No momento em que o homem precisava ser cabeça, o homem precisava ser corajoso, custe o que custar, porque era esperado do comportamento humano. Então Shakespeare, ele é vanguardista nesse sentido, de caracterizar uma mulher como ela, porque... E não é só ela, tá? Catarina, por exemplo, esqueci agora. Megera Domada, também é um satanás, mulher. Depois ela fica boazinha. Então, o Shakespeare, ele é extremamente atraente para aquela Idade Média que ia ao teatro, porque as mulheres que ele escreveu são mulheres fora da caixinha. E claro que a gente sabe, por exemplo, existia uma Elizabeth I, que era uma mulher mais macho que muito homem, apesar de, né, nem tanto assim como a gente imagina, ela tinha suas fragilidades, mas ela enfrentou muita coisa que não era tipicamente feminina na época, né? Então, gente, uma coisa que eu queria pensar com vocês, né? Se a Lady Macbeth vem e diz assim, tu é fraco, rapaz, tu não tá querendo ser rei, pois vai lá e mata teu desejo. Para a moral da Idade Média. O que era a moral da Idade Média? Na Idade Média, era feio desejar uma coisa imprópria. Não era ideal que um homem não cumprisse sua palavra, não honrasse o rei, não honrasse o seu título, não honrasse o seu Deus, não honrasse o seu exército. O homem naquela Idade Média, vamos lembrar, naquela Idade Média, os valores desse homem eram outros. O meu desejo tem que ser abafado. Ou seja, ser homem de verdade para Macbeth, no primeiro momento, quando a Lady começa a provocar ele, ser homem de verdade é nem desejar isso, porque isso é errado. É lutar contra o meu interior que é mau. E isso meio que é estranho, né? Porque isso se choca, isso se coloca junto com a concepção cristã de tentação. Qual é a lógica cristã? Resistir à tentação. O Macbeth não é cristão, não demonstra ser cristão, apesar de falar em um outro momento, em uma outra fala de Deus, mas ele não é, de fato, o arquétipo, o estereótipo do cristão. Mas ele, em algumas falas, ele mostra que ele tem um senso moral. Que é um senso moral, hoje, para nós, um senso de cristão, mas naquela época, como ser cristão era tudo, era o senso moral que se confundia com o senso moral da própria sociedade. Ou seja, então não é para quem é cristão que é errado matar um rei. Para qualquer pessoa é errado matar o rei. E mesmo que eu deseje matar o rei para saciar uma vontade própria, um sonho, para saciar uma vontade intrínseca minha, não justifica matar o rei. Eu prefiro e eu preciso abafar o meu desejo, abafar o meu sonho, abafar essa tentação pelo bem da sociedade, pelo bem da minha família, pelo bem dos meus. Esse era o pensamento da Idade Média. A gente até 2 séculos atrás, gente, 1 século e meio atrás, a gente tinha homens morrendo pelo país em guerras. Na verdade, 1 século e meio não, até 1 século atrás. A gente tinha homens que largavam suas coisas e davam a sua vida pelo país. Se hoje estourar uma guerra, minha gente, não vai ninguém. Quem é que vai morrer por um país como o Brasil, gente? Quem é que vai deixar seus 4 filhos órfãos, sua mulher sem ter o amparo para defender Brasil? Então perceba que aí a gente tem um choque de valores. A gente tem a Lady Macbeth sendo a representação, o estereótipo da mentalidade moderna de moral, no primeiro momento. E o Macbeth representando a moral cristã, que por acaso era a moral social da época. Que se funde, né? Agora, voltemos aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eles são os opostos perfeitos? Então, no primeiro momento, Macbeth é um cagão, a Lady Macbeth é um mais macho que muito homem. Eles matam o rei. Dá a merda que dá. Todo mundo que tem que desconfiar, desconfia. O que começa a acontecer? Paranoia. Culpa. Essa peça é sobre a culpa que recai sobre o homem que desobedece a Deus, que ouve o diabo. A culpa que recai sobre o homem que infringe os códigos morais da sociedade.
Como assim, Lorena? Mas eles não eram psicopatas? Depois eu vou responder vocês, tá? Eu tô só aqui pra eu não perder minha fala. Muita gente me perguntou isso. Lorena, a gente pode... Eu não sou psicóloga, então eu não sei detectar de fato todas as características do psicopata. Mas é fato que quem assassina alguém, como eles assassinaram, planejando e comemorando depois, eles têm traços, né, de psicopatia. Se tiver um psicólogo aqui na live, certamente. Suzane von Richthofen terminou de matar o pai e a mãe, foi pro motel, não foi? Com o namorado, transar com o namorado, beber com o namorado, não é isso? Então, é um comportamento bem estranho. Então, o que acontece? Eles eram os opostos perfeitos. No primeiro momento, um dá coragem pro outro, um dá freio pro outro. Mas quando acontece o ato, que aí o Macbeth vira o rei e eles conseguem concretizar o desejo dos dois, vocês percebem que os traços de personalidade mudam drasticamente no terceiro ato. Os traços de personalidade mudam. O Macbeth, que era um cagão, agora é um tirano, não tem medo de ninguém, brabo demais, manda matar quem olha torto. E ela começa com uma ladeira abaixo. Ela entra num espiral desgraçado de autodestruição. Ela se torna sonâmbula. Ela começa a sentir cheiro de sangue onde não tem. Ela vê a mão suja de sangue onde não tem. Ela começa a falar sozinha. Ela começa a ser frágil. Eu postei nos stories de hoje uma cena que pra mim é icônica do filme com o Orson Welles. Tem 2 filmes que eu gosto muito do Macbeth. Tem um bem novo agora, 2016, mas eu gosto mais dos antigos. Tem um que é do Roman Polanski, que é fantástico, tá? Só que ele é pago no YouTube, então pra você assistir você vai ter que comprar o filme. E tem um gratuito, que é a versão com o Orson Welles, que é um ator que ficou muito famoso, ganhou prêmio, ganhou Oscar, porque ele interpretava Shakespeare como ninguém. Eu acho interessante aquela cena da Lady Macbeth. Talvez vocês não tenham conseguido apreciar. Vocês conseguiram apreciar? Vocês percebem o gesto que ela faz com a mão? Ela não tá mais normal. Concorda comigo? Ela não tá... Se tem uma coisa que ela não tá, é normal. Ali. Ela tá transtornada. Ela se torna uma mulher permanentemente transtornada depois que o marido vira rei. Acredito que aí há um somatório de fatores, né? O cara virou rei, cheio de coisa pra fazer que ele não tinha antes, não deve dar a mesma atenção pra ela ficou mais solitária, eles eram solitários. O Macbeth, no quarto ato, ele começa a reclamar que ele não tem amigos, ele começa a reclamar que ninguém respeita ele, que ninguém gosta dele. Ou seja, eles são um casal ilhado. E depois que ele vira rei, ela fica ilhada sozinha. Ele sai para as partes, ele vai resolver as coisas, ela fica ilhada sozinha, rainha de si mesma. E eu acredito que ali junta depressão, transtorno obsessivo compulsivo, paranoia, um monte de demônio no couro dela. E aí essa mistura, porque ela chamou os demônios para poder matar o rei, não chamou? Tu acha que os demônios que possuíram o corpo dela para ela poder ter a coragem que ela queria, eles saíram? Unsex me. Eles unsex ela, só que depois ela volta a ser mulher, mas a mulher podre de frágil, né? Tanto é que o médico real, né? Eu acho engraçado, no terceiro e no quarto ato, surge a figura do médico, né? Vamos pensar aí, um médico em 1603, gente. O que o médico tinha à disposição dele para tratar transtornos mentais em 1603? Só que ele chega no castelo e uma das criadas mostra pra ele uma cena da Lady Macbeth sonâmbula. E ela começa a falar um monte de coisa. E volta a deitar. Aí o médico fica mais louco, fica mais impressionado. O médico cristão. A gente vê que o médico ali é cristão. Em várias falas dele, ele diz, olha, que Deus te perdoe, que Deus te ajude a tratar isso, porque eu não posso, eu não sei o que fazer contigo. O médico despacha. Tanto é que depois, quando o Macbeth chama o médico e aí, doutor, deu um jeito na mulher, que a mulher tá doida. Ele falou, olha, tem jeito ali não. E assim, a Lady Macbeth, eu não sei se você percebe, depois que o Macbeth
se torna o rei, ele fica sendo o grande e ela murcha na peça. Ela murcha na peça. Tanto é que depois dessa cena dela de sonâmbula com o médico, acabou Lady Macbeth, some. Então, é interessante a gente pensar na concepção de culpa que o Shakespeare traz para essa tragédia. Se a gente fizer um paralelo, nada a ver, mas tudo a ver, a gente vai, por exemplo, em Édipo Rei. Em Édipo Rei, Édipo ficou tão culpado de ter matado o pai e ter feito filho na mãe, que ele fura os 2 olhos. Uma pessoa culpada é capaz de quê, gente? Normalmente uma pessoa muito culpada, uma pessoa que não tolera conviver com a culpa, ela chega ao ápice de se matar. Por isso se diz que a Lady Macbeth se matou. Porque a culpa é um sentimento que vai gradativamente corroendo. Então é interessante a gente pensar na simbologia por trás de tudo que Shakespeare coloca nessa peça. As 3 bruxas, essa culpa, essa fala diabólica que cria no coração do homem. Ali não é a mulher que é tentada. Quem é tentado é o homem. Shakespeare se inspirou. Tem gente que pensa, né? Shakespeare foi o maior dramaturgo. Ele devia ser muito criativo. Ele era, mas nem tudo que ele escreveu ele inventou. Essa história do Macbeth é uma história que tem fundo verídico. Porque o rei Jaime I era ancestral, tava ali na linha do rei Duncan. E o Macbeth existiu, de fato, né, com outras características psicológicas. O Shakespeare leu em 1557, 1567, ele leu as crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, que é um tratado histórico sobre as sociedades da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia. E aí, essa história toda que ele cria pro Macbeth, ele meio que se inspira nessas crônicas. Mas ele se inspira e não copia. O que era genial em Shakespeare? Ele se inspirava, mas ele não copiava. Ele não copiava. Shakespeare não copiava, gente. Ele se inspirava e ele era capaz, em cima da inspiração, de criar novo. De criar o novo. Mas o Shakespeare não partia do zero. Isso era uma característica dele. Ele não era um escritor que partia do zero. Ele não partia do nada. Ele não partia... A ideia surgiu número 1 na minha cabeça. Não. Por isso que quando a gente vai dividir o trabalho dele, a gente divide tragédia e comédia. Isso não remete à Grécia? Por quê? Se a gente for pensar, essa analogia que eu fiz aqui da culpa do Édipo Rei e a culpa da Lady Macbeth, é culpa numa tragédia. Então, os elementos da tragédia são respeitados no trabalho de Shakespeare. E os elementos da comédia também. Então, por isso se diz que Shakespeare é um clássico. Porque ele deriva desses arquétipos clássicos gregos que o Aristóteles concebeu na poética. Então, ele é um escritor clássico. Porque todos os enredos, todas as composições do trabalho dele são clássicas. Se inspiram no que é arquetípico, no que é modelo. Desse modelo se criou um monte de coisa, mas esse é o modelo. E no caso do trabalho de Shakespeare, muitos dos modelos são modelos trágicos. Até nas peças históricas, né? Ricardo, Henrique, Antônio e Cleópatra... Ali você vê tragédia. Então, embora a ideia dele seja fazer uma peça que conte a história que existiu, um rei que existiu, um imperador que existiu, mas há uma tragédia de fundo. Por quê? Porque Shakespeare bebe da fonte aristotélica, da fonte grega, do mito grego, ele bebe dessa fonte. Daí o fato de eu não conceber que Shakespeare não fosse um homem letrado. Por quê? Porque para ele ter acesso a esses elementos que compõem a tragédia, esses elementos que compõem a comédia grega, ele tinha de ler. E a maioria dos historiadores dizem que Shakespeare não terminou o ensino superior, né? Ele não fez faculdade, ele não foi para uma faculdade. Ele é um cara que fez a escola primária só.
Morava no interiorzinho da Inglaterra, né? Stratford upon Avon. Então, ele não era um homem que morava num grande centro. Ele foi viver depois na Inglaterra, depois ele ficou rico, ele conseguiu comprar casa e tudo, mas ele já era famoso. Ele já tinha caído nas graças de Elizabeth, por exemplo, que adorava. Então, é importante a gente pensar no contexto histórico e na cabeça do cara, né? Então, não é uma cópia. Ele não copia, mas ele se inspira no que é clássico. Ele se inspira no que é permanente. Você vai encontrar esse componente da culpa em outras peças. Você vai encontrar esse componente da ambição desmedida em outras peças. Você vai encontrar esse componente do desejo em outras peças. Vou te dar um exemplo. Romeu e Julieta, que a gente pensa que é sobre amor, e não é sobre amor, é sobre desejo. Romeu e Julieta se conheceram numa quinta e morreram no domingo. Isso não foi amor, gente. Não existe amor de quinta a domingo. Existe desejo, paixão, né? Ali eles estavam loucos, cegos. Cego ao ponto de ter coragem de se matar. Porque quem ama, pensa. Quem ama, raciocina. Quem ama, usa razão. O amor é racionalizável, né? A paixão não é. A paixão é acidental. Ela é um acidente, ela causa acidentes. Então, em outras peças a gente vai ver esses componentes, né? Em Rei Lear a gente vai ver algo parecido com essa questão da ambição, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham percebido tudo isso na peça, na leitura da peça. Talvez, Lorena, eu não percebi, reler. Uma coisa que eu aprendo sempre, né? E graças a Deus pela internet, porque a gente pode ver e rever e ver de novo para confirmar. É importante a gente começar a perceber os elementos reais na ficção. Porque isso vai ao encontro do que eu falei na live passada sobre o gênero narrativo. A gente só conta a história que existe. A gente só conta a história que é possível, a verossimilhança do que aconteceu. Gente, você leu Macbeth, lembrou da Suzanne von Richthofen? Você leu Macbeth, lembrou de alguém que cometeu um crime absurdo, motivado, sei lá, por que desejo? Pronto. Você conseguiu enxergar a verossimilhança na obra. O que é a verossimilhança? É a capacidade de se parecer com a verdade que uma história tem. A história de um cara que matou o outro para ficar no lugar dele, isso não é uma coisa que acontece todos os dias em todas as sociedades? Então, existe verossimilhança na peça. Macbeth é um tipo que circula na nossa sociedade hoje. Lady Macbeth, essa mulher aí que mata e morre e passa por cima de tudo para chegar a uma posição que ela almeja, essa mulher existe, você deve conhecer alguma. A verossimilhança nas peças de Shakespeare é impecável. Não existe um componente nas peças de Shakespeare que contradiga a verossimilhança. Por isso ele é fantástico. Por isso ele é clássico. Por isso ele é eterno. Porque, apesar da gente não ter certeza de muita coisa sobre ele, mas o que ele escreveu é verossimilhante. Para nós, faz sentido no mundo de 2021. Ficou claro? Vocês acreditam que eu tenho 10 minutos? Falei por esse tempo todinho, agora eu vou ler aqui o que vocês colocaram. Vocês gostaram, gente? Falem aí pra mim. Vocês gostaram de ler? Vocês estão prontos pra ler mais? Ou eu posso parar por aqui? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. A cobiça é o libido da mente, o Marcos falou. A Aline falou, ela apresenta familiaridade com as trevas. Já ele foi surpreendido com o sobrenatural, porém fraco se rendeu aos maus desejos do próprio coração. Ele também era ruim. Ele também já era ruim. Porque na fala dela, ela diz que ele já desejava aquilo. Porra, se o cara sabe que não tem como ser rei, ele deseja por quê? Já não é boa gente. Eu já peguei... Gente, eu tenho um ranço de Lady Macbeth eterno. Porque eu acho também que se não tiver... Mesmo que ele recebesse aquele sobrenatural daquelas bruxas, mas se ele chegasse em casa e tivesse uma mulher que botasse ele no prumo e dissesse, tá doido? Deixa de desejar o mal, tu vai procurar tomar teu banho, bicho doido. Ele não tinha feito nada. Mas ele chega em casa e ele encontra uma mulher pior do que ele. Ela só era pior do que ele, gente. Só isso que ela era. Mas os dois não prestam. Os dois não prestam. Posso te garantir que os dois não prestam. Então, foi legal?
tá? Então, gente, vocês querem outro desafio, queridos? Se vocês quiserem... Claro que eu preparei outro desafio, né, gente? Que eu não sou nem besta. Eu acho importante essa troca nossa aqui, sabe? Eu acho legal poder falar um pouco disso. Tem gente que até não sabe, porque eu não sou professora de literatura na vida real, tá? Na vida real eu dou aula de redação. Mas a literatura é um combustível para escrita, né? Não tem como escrever sem ler. Isso a ciência já provou. A gente escreve porque lê. A gente escreve o que lê. A gente gosta de escrever o que gosta de ler. Estão atreladas na mesma área cerebral, a escrita e a leitura. Então, eu acho importante a gente criar desafios aqui para vocês. Não foi legal ler Shakespeare no fim de semana? Foi muito legal. A minha ideia é que vocês, sei lá, no fim desse ano tenham lido muita coisa clássica, né? Que livro popopó aí que a gente nem lembra mais depois, um filmezinho resume. Vocês já viram, ó, esses filmes de Macbeth, eu consegui ver os 3. Nenhum deles é literal. Nenhum deles é literal a peça. Todos eles cortam momentos cruciais da peça. Então não se baseie pelo filme e jamais assista ao filme antes de ler o livro. Por quê? Porque naturalmente, gente, uma peça no caso da minha, tinha 160 páginas em 1h20. Não dá pra colocar tudo, todas as falas, todas as trocas. Tem coisa que o filme ressalta que pra mim passou batido ou eu não achei interessante. Tem coisa que eu achei super interessante e o filme não mostra. É frustrante. Então jamais assistam ao filme antes de ler a obra. Porque aí vocês vão ter capacidade real de julgar o filme. Não acredite em quem julga um filme sem ter lido o livro. Não existe isso. O cinema é posterior à literatura. Sempre será. Tá? Dentro das artes, é a 7ª arte. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, tá? Então, a literatura precede o cinema sempre. Nunca comece a conhecer um autor, uma obra, um enredo pelo filme. Isso não é o ideal. Tá? Então, eu vou explicar nesses últimos minutinhos o nosso próximo desafio. Para essa semana, eu acho interessante a gente ler uma peça, né? Então, agora vamos mudar? Vamos ler conto? Eu vivo apelando aqui, gente. Vamos ler conto, gente. Vocês não querem ler romance, vamos ler conto. Conto rapidinho acaba. Você fica com uma história na cabeça, martelando. Você conhece rapidinho um autor. Não tem como treinar a cabeça, começar com romance de 1000 páginas. Então vamos começar com um de 4, um conto de 4, depois um conto de 30, depois um conto de 6. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse treinamento. Então, para essa semana, eu escolhi um autor. Eu não escolhi conto, tá? O que eu vou fazer com vocês? Uma coisa bem legal. Eu tenho um grupo no Telegram, que é o meu grupo do Telegram oficial, que é o grupo o grupo do pessoal que veio do desafio, depois ficou no Clube Cultural. Nesse grupo a gente até meio tá parado lá, porque o Clube Cultural tá lá, mas o pessoal interage menos, né? Pouco. Então, assim, é um lugar legal por onde eu posso mandar os livros pra vocês, porque muita gente me falou que teve problema de leitura com o livro. Às vezes o arrasta pra cima não tava funcionando e tal. E eu tenho, basicamente, gente, todos esses livros aí. Todos eles, às vezes eu tenho 3 versões de uma mesma obra, por uma questão mesmo profissional, de eu ter que ler 3 versões da mesma obra. Às vezes eu tenho a obra em inglês, em espanhol, então é uma biblioteca gigantesca que eu tenho. E eu escolhi para essa semana, a gente vai ler os contos de Oscar Wilde. Já ouviram falar, com certeza. Pense num homem lindo, gato, maravilhoso, gay, mas gato, assim, que viveu na Inglaterra vitoriana. Era esquerdistinha, era esquerdistinha, pegava menino novo. Ele não era um santo, tá? Na vida real, ele era uma peste. Mas eu acho que ele pagou muita coisa que ele fez em vida, né? Ele foi preso, ele foi maltratado e tal. Não tô dizendo aqui que foi certo que fizeram com ele, tá? Porque naquela época era outro contexto. Mas ele também fez mal pra algumas pessoas aí, tá? Então ele também não era essa flor que se cheirasse toda, não. Mas como escritor era fantástico, né? Não podemos negar. Mas é o escritor de um romance só, né? Ele tem um romance famoso. O resto é ensaio, é crítica, é conto. Ele é bom de conto. O Oscar Wilde é fantástico como contista, né? Então eu separei 14 contos em 7 dias. Quem topa?
Ah, gente, vocês já acabaram de ler 100 e poucas páginas em 2 dias, me poupe. Tem conto dele que tem 6 páginas. Você lê 6 páginas almoçando. Então, eu não vou botar um conto por dia. Me respeita, né? Então, o que eu vou fazer? São 14 contos dele e 7 dias pra cumprir o desafio. Quem é que topa? Se não topar também, se arregar, tá de boa. Esses 14 contos são o que importa. Tipo assim, o que você precisa conhecer do Oscar Wilde contista. Pronto, esses 14. São os melhores, são os mais interessantes, são os que importam. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma sequência de stories daqui a pouco, vou colocar o arrasta pra cima, você vai entrar no Telegram e eu vou mandar o livro e você vai ler os contos. Dentro do seu ritmo. Eu não vou mandar cronograma não, viu? Não sou babá. Você vai se virar, porque você é adulto, e você vai me dar conta desses 14 contos domingo. Não sei como é que você vai fazer. Se vira. Domingo a gente vai ter lido 14 contos do Oscar Wilde. E você vai olhar para o espelho e vai dizer: eu acabei de ler Oscar Wilde. Tá, bebê? Chega de ler contista idiota, contista novo, contista... Vamos ler Oscar Wilde, ok? Então, gente, é isso. Eu vou finalizando para poder ver se eu consigo salvar essa live. E o desafio tá aí. Me ajudem a marcar, porque eu tô vendo vocês muito egoístas. Vocês vêm, olham, não curtem, não compartilham, não marcam, não faz porra nenhuma. Trabalhando de graça pra vocês, é? Pois pode, se cossem pra marcar o povo, pra chamar os outros. Quem é que vocês sabem que gosta de ler? Que tá aí, que não me conhece, essa pérola aqui. Pelo amor de Deus. Então, por favor, faça favor de marcar e de chamar seus amigos pra esse desafio. Porque quando o amigo tá junto, um cobra o outro. Entendeu? Não vai fazer isso aí escondidinho, não, que pra não ter ninguém pra te cobrar. Bem espertinho que eu tô vendo, tá? Então, gente, vou encerrar, vou deixar a live salva e vou fazer uma sequência de stories aí, fiquem ligados. E começa a sentar o dedo pra compartilhar pra gente botar o povo pra ler, tá bom? Beijo, bom domingo. Marca só quem gosta, né? Não traz feminista pra cá, não. Eu tô brincando. Traga feminista pra cá, mas feminista que respeite, tá? As pessoas. E a gente vai marcar geral. Eu quero vocês marcando geral aí. Não vou trabalhar de graça pra vocês nem a pau. Pode agora, vocês tiveram uma aula de Macbeth que vocês nunca tinham tido. E a gente agora vai começar esse babado. Tá bom? Beijo. Vou salvar aqui. Se depois quiser assistir, reler o livro, repassar, fica gravado, tá bom? Bom domingo. Beijo.